Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, graça e paz, bom estarmos juntos, mais um momento aqui toda terça-feira com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu, ao meu, ao nosso alcance, na TV Conteúdo, 20h45, toda terça temos um encontro marcado para meditarmos na palavra de Deus, sempre com essa turma aqui animada e ungida, Apolo Miranda nos botões, Tayana e André Bahia. Boa noite, gente, boa noite, povo de Deus. É isso aí, meu pastor, boa noite Apolo, Thay, boa noite para vocês que estão nos assistindo, pra gente é um prazer estar com vocês, compartilha essa live aí para um número máximo de pessoas, tá certo? Hoje vai ser uma bênção, vamos falar sobre a multiforme graça do Senhor, né? Meu Deus do céu, será poderoso, cria expectativa no seu coração, tá bom? É isso aí, pessoal. Boa noite. O nosso programa começou, como o André falou, né? Vamos falar sobre a multiforme graça de Deus. Então, não deixe de ficar aí ligadinho com a gente. Você que está chegando agora no nosso programa, vai compartilhando aí essa live nos grupos da sua família, no grupo da sua igreja, tá bom? Aproveita, já vai aí pensando qual é a sua dúvida sobre esse tema ou sobre outros temas, que logo mais estaremos aqui respondendo as suas perguntas. E como sempre, hoje temos sorteio de CD, e o sorteio é do CD de Eliana Rodrigues. Tudo é possível ao que crê. Então, se você quer concorrer, participar desse sorteio, comenta aqui embaixo no nosso chat ou nos nossos comentários. Eu quero esse CD e você já vai estar concorrendo. Maravilha, maravilha. A gente vai conversar sobre um tema maravilhoso e eu espero que você tenha expectativa de fato para que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se ligue no som.
É isso aí, gente. Quero pedir desculpa a vocês. A gente está voltando agora. Houve uma queda de energia aqui, um apagão, mas Deus é bom, já está tudo solucionado. E a gente vai seguir com a programação, falar da palavra de Deus com toda alegria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre graça, né? Eu sei que a maioria das pessoas, eu estava vendo esses dias um documentário feito pelo Ministério do John Bevere, e ele fez uma pesquisa, na verdade, nos Estados Unidos, e ele chegou a uma conclusão, irmãos, que de fato é assustadora, que 98% dos crentes não sabem o significado mesmo da graça, o que a graça representa e o que a graça hoje traz para nós. A maioria, 98% dos crentes e entrevistados dessa pesquisa nos Estados Unidos, eles relacionam a graça à ação salvadora de Deus, né? Baseado, claro, naquele versículo que diz que é algo que não vem de nós, é dom de Deus, né? Pela graça nós somos salvos. E baseado nisso, muita gente ainda hoje, né, na igreja, no mundo inteiro, relaciona a graça como a operação da salvação, que já foi maravilhoso a salvação, mas me chama muita atenção aquilo que o apóstolo Pedro, ele escreve, né, em uma das suas cartas, 1 Pedro 4, o versículo 10, ele diz assim, ó, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele vai declarar na Bíblia que existe uma multiforme graça. Então a graça, ela age de múltiplas formas, não de uma única forma. Não é apenas uma ação salvadora, mas ela tem múltiplas formas. Ela tem muitas formas e facetas. Né? Dia após dia, não uma vida qualquer, mas uma vida abundante em Deus. É isso aí, né? E temos perguntas sobre graça. Pastor, resumidamente, a gente ouve falar muito sobre graça na igreja, né? Algumas, tem outras que falam mais sobre lei, mas sobre a graça. O que é, de fato, a graça? É esse favor de Deus, né? Agora, a graça também é uma capacitação divina para viver uma vida sem pecar. Eu vejo muita gente trazendo uma confusão sobre esse assunto. Por exemplo, acha que graça é viver uma vida de libertinagem, de não obediência a autoridades. De fato, a graça não é isso. A graça é uma capacitação divina para viver uma vida na terra acima da média, uma vida sem pecar, uma vida livre de fato do pecado. E essa capacidade para amar, não baseado no nosso amor, mas num amor que Deus colocou em nós, para perdoar, não baseado na minha vontade de perdoar, mas num perdão, em dons e talentos que o próprio Deus colocou dentro de nós para levar uma vida na terra diferenciada dos demais. Amém. Isso já cai por terra muita coisa que geralmente as pessoas, quando visitam a igreja, né, elas têm uma resistência para receber Jesus, porque elas falam assim, não, quando eu abandonar a bebida ou sair da prostituição, aí sim eu vou estar apto para receber Jesus, né? Então isso já cai por terra muita coisa, né? Porque a Bíblia fala que sem Jesus a gente não pode fazer nada, e é justamente isso. A graça nos capacita para enfrentar e vencer esses pecados. Na verdade, Jesus venceu por nós, a gente só precisa receber e sair. E até para buscar a Deus, né? Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus. Então é o próprio Deus que nos aproxima dele. Através de quem? Da graça, né? Desse favor imerecido, que nos atrai à presença de Deus. Amém. E esse tema e não entende muito ainda sobre isso. O entendimento de que a graça age de múltiplas formas, não é uma única forma. A graça não está na salvação. Né? Não é, porque muita gente só lembra da graça quando fala desse versículo, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça não é apenas uma ação salvadora, é também uma ação capacitadora para levar uma vida com os atributos de Deus. Como Deus diz, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, é o quê? Esses atributos de Deus colocados dentro de um homem que antes era pecador. Isso é o quê? Graça. Nós não pagamos para ter essas coisas, é Deus que dá de graça. É isso mesmo, né? Na verdade,
a gente ainda não, talvez não tenha descoberto todas as multiformes graças, né, do Senhor, porque, meu Deus do céu, o nosso Deus é um Deus abundante. E tem um livro chamado O DNA de Deus, de Tony Cook, que ele traz um exemplo muito maravilhoso. Ele fala que a graça, podemos usar como exemplo a energia. A energia, ela serve para ligar uma lâmpada, mas também serve para carregar um celular, serve para esquentar uma comida, serve para ligar um ar-condicionado. A energia, ela pode ser utilizada para muitas coisas, né? E a graça, de fato, essa multiforme graça da graça, né? Nos dá direito a acessar muitas coisas no reino dos céus. De fato, é como o pastor disse, nós precisamos aprender, entender o que é para desfrutar de cada aspecto da graça. Maravilha. Amém, amém, amém. Vamos para outra pergunta. Se a graça é para a nossa liberdade, por que as pessoas utilizam dela a libertinagem? Porque tem gente que confunde. Eu gosto de uma frase que eu vi o pastor Luciano Subirá falar, dizendo assim, ó, Jesus nos libertou da lei, Jesus não nos libertou dele. Nós somos livres da lei, mas nós somos totalmente dependentes de Cristo. E tem muita gente que quer levar uma vida porque foi salvo, não mais dependência de Cristo. E sem ele, como o André falou no instante, nada a gente pode fazer, né? Então a gente depende da presença do Espírito Santo. Nós dependemos de Cristo para operar na graça. A gente vê, por exemplo, tem textos que a Bíblia diz assim, ó, Deus dá graça aos humildes. Quer dizer o quê? Que soberbos talvez bloqueiem a graça de Deus de fluir na vida deles. A Bíblia diz que tem pessoas que podem cair da graça, tem pessoas que podem ser separados da graça. Então isso é o quê? São pessoas que teve acesso a essa graça, mas em um dado momento começa a brincar com isso, achando que pode fazer o que quiser, levar uma vida da forma que quiser, e aqueles que não obedecem e praticam a palavra de Deus vão decair da graça. Pastor, na graça existe sentença? Nesse ministério da graça existe tipo punição, severidade? Existe juízo de Deus, né? Porque Deus ele vem em determinado tempo lidar com o homem com juízo. Eu entendo assim, Deus sempre vai primeiro falar em amor, ele fala pessoalmente, fala no testemunho interior, ele fala coisa, mas faz com que a gente tenha um padrão agora de vida, de resultados maior, não menor. Pastor, dentro disso existe algum relato no Novo Testamento que fala sobre alguém que, mesmo na dispensação da graça, sofreu uma punição, sofreu um juízo? A gente vê, né, no início Ananias e Safira, né, eles mentem ao Espírito Santo e a Bíblia diz que os dois morreram ali. Né? Pedro testemunha disso e testifica, e Pedro diz, por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? Né? Ele, é claro, estava vamos dizer assim, um modismo, pessoas estavam vendendo seus bens e trazendo para a igreja, e aquele casal, eles queriam fazer a mesma coisa, então eles queriam, vamos dizer assim, se aparecer, e eles venderam algo deles, e eles reteram uma parte do valor e disseram, está aqui o valor todo, e eles morreram, e Pedro falou, o bem não era de vocês, se vocês não quisessem dar nada, não precisava. Deus não pediu a vocês para fazer isso, mas porque eles mentiram. Então, a graça é uma capacitação de que aquilo que a Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Então, a graça nos dá a capacidade de um mentiroso deixar de mentir. Isso é o quê? Favor de Deus. Mas a gente não pode agora receber a capacitação de não mentir mais e querer continuar brincando com esse favor de Deus. Não vai funcionar. Amém. Pastor, né, falando sobre isso, sobre a questão do risco do pecado, né, ainda na graça, existem muitos ministros que eles falam sobre a graça, falam sobre o amor de Deus, mas vivem uma vida de pecado. Essas pessoas que conhecem a palavra, podem perder a salvação? Pode, sim. A Bíblia diz que o nome pode ser riscado do livro da vida. E a gente precisa, de fato, ter cuidado com a vida que nós estamos tendo, porque é algo grandioso, irmãos.
Aquilo que Deus colocou dentro de nós é uma capacidade para viver uma vida em santidade. Deus nunca iria cobrar, olha só o que a palavra diz, sede santo porque eu sou santo. Deus nunca ia me pedir, nem te pedir para viver uma vida em santidade se antes Ele não nos capacitasse para tal serviço. Então, primeiro, o que é que Deus fez? Deus capacitou a gente e Ele diz agora, você tem condição. Porque nas antigas alianças, o homem ele não tinha a capacidade de obedecer à lei, nem de praticar a vida no nível que Deus queria. Mas agora, na nova aliança, Deus primeiro nos capacitou, Ele muda a gente por dentro para agora poder expressar por fora essa vida parecida com a de Deus, igual a Deus, né? Semelhante a Deus. Amém, amém, amém. Pastor, o que é que está disponível na graça de Deus? É só o favor da gente ter essa salvação mesmo? Eu creio que o que está disponível é tudo. A Bíblia diz tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, é claro, por exemplo, olha, quando eu digo tudo, tudo que está relacionado ao propósito. Se não está relacionado ao meu propósito, para o meu ministério, para cumprir o meu propósito, ter um avião, não adianta eu achar, então é tudo, eu quero um avião. Se um avião não tem nada a ver com o meu chamado e o meu propósito, para que Deus vai me dar um avião? Se eu não tenho um lugar de guardar, na cidade que eu moro não tem pista para decolar nem aterrissar, então a gente tem que entender. Agora, tudo que está ligado ao nosso chamado está liberado. Nada pode parar alguém que entende o chamado e que há uma graça, que é essa capacitação para trazer tudo. Né? É maravilhoso entender isso. Amém. Pastor, é possível que alguém que não tem aliança com Deus desfrute dessa graça? É possível, mas ele nunca vai desfrutar da plenitude da graça. Né? A gente vê, por exemplo, né, Saulo, quando ele estava caminhando naquele caminho para Damasco, né, perseguindo a igreja, Jesus aparece para ele e ali é como se fosse assim um ultimato, a última chance de Saulo para mudar de vida. O que é aquilo? Um encontro com a graça. É o favor de Deus dizendo, ei, a vida que você está levando não é correta, mas faz o seguinte, me siga. Então, é possível sim. Homens que tiveram livramentos sem conhecer a Deus, né? Eu lembro que eu tive um livramento de morte ainda sem fazer uma aliança com Deus. O que foi aquilo? A graça de Deus me salvando de um acidente. Então é possível ter deslumbre da graça, mas a plenitude dela só se tem com o Senhor, tendo uma aliança com o Senhor e obedecendo ao Senhor. Amém. Pastor, nessa dispensação da graça, uma pessoa que resolve viver pela lei, ela está sujeita a ir para o inferno? Eu acredito que inferno não. Agora, ele não vai desfrutar do benefício da graça. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão na prática judaica e estão vivendo segundo a lei, é como se um véu tivesse posto diante dos olhos dele e eles não conseguem enxergar quem é Jesus de fato. Porque a lei não reconheceu, a lei apontava para Jesus, falava de Jesus, mas quem estava debaixo da lei não reconheceu Jesus. Eles não quiseram Jesus. Então, Jesus deu um novo mandamento, mas nós não estamos sem lei, nós estamos na lei de Cristo. Então, tem pessoas que pensam que porque estão na graça, estão sem lei alguma. Não, eu sou livre, eu não estou na lei. Está sim, está na lei de Cristo, não está na lei de pedra, de morte, não está na lei de Moisés, mas está na lei de Cristo. Pastor, por que quando Jesus ele veio à Terra, muitas pessoas não acreditavam que ele era o Messias? Eu também não consigo entender. A Bíblia diz que houve uma dureza de coração, né? Que o judeu, a Bíblia diz o quê? Que ele veio para os seus, os judeus não receberam. E o próprio Jesus falou que houve uma dureza de coração naquele povo. Tem até algumas coisas que o povo vem falar com Jesus acerca do que a lei dizia, né? Fala, olha, a lei de Moisés diz que quando uma mulher, o marido não quer viver com a mulher para dar carta de divórcio. E Jesus disse, olha, aí eles perguntam, por que isso foi liberado? E Jesus fala, por causa da dureza do vosso coração. Então o homem, ele tinha um coração de pedra, um coração duro. E o que é que a graça fez? A Bíblia diz que uma promessa que estava na lei, que Deus iria tirar esse coração de pedra duro e iria dar um coração de carne, sensível à palavra de Deus. Então a graça é o cumprimento
de toda a promessa que estava na lei. Amém, muito bom. Pastor, existe um versículo bíblico que diz: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Mas o que fazer quando uma pessoa não se sente mais digna de se achegar confiadamente a esse trono? A pessoa precisa começar a praticar, né? Porque eu sei que a primeira vez que a gente vai fazendo isso pode ser um pouco desconfortável, mas quando a gente vê que a gente se chega a Deus e Ele não nos mata, quando a gente percebe e vai entendendo do caráter de Deus, assim como o Tiago ensina, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de mudança. Então Deus não muda, Ele é bom em todo o tempo. Essa prática de se achegar a Deus vai nos dando confiança de a cada dia se chegar com mais liberdade, entendendo que Deus é como Pai, Ele não está com uma pistola na mão, irmãos, querendo matar os seus filhos. Ele está com os braços abertos de amor. Essa lei de Cristo é baseada em amor, mas em justiça. Então eu preciso levar uma vida justa, porque Ele nos fez justiça. Mas é a prática das coisas vai fazer com que a gente possa se achegar a cada dia com mais confiança. Amém. José Roberto mandou aqui uma pergunta. Pastor, só se pode cear depois do batismo nas águas? Isso é bíblico? Mestre Zé, grande abraço para você. Não, biblicamente não, porque a ceia é a comunhão do corpo de Cristo, né? Então, há um batismo que precisa acontecer, né? Que é o batismo do corpo. Mas eu entendo que Jesus ele não está se negando a ninguém. Até alguém, eu vou falar uma coisa que pode escandalizar algumas pessoas. De repente entra na igreja alguém que nem é crente. Irmão, se ele quiser participar da ceia, a gente não deve instruir isso, mas se uma pessoa quiser, não, mas eu quero participar, deixa ele participar de Jesus, porque ele jamais conseguiria contaminar Jesus. Agora imagine, ele coloca o santo dentro dele, eu acredito que alguma coisa vai acontecer nele. Então, a ceia claro, é para os filhos, né, para o corpo de Cristo, mas Jesus não está se negando para ninguém, Ele está amando o mundo, Ele está de braços abertos para todo aquele que quer experimentar dele. Amém. Ainda falando sobre ceia, pastor, existe uma idade certa para participar da ceia? Existe a idade que alguém confessou Jesus, já é a idade certa. Se teve consciência para entender que precisa de um Salvador, por que não participar do sangue do corpo de Cristo, né? Se a pessoa teve consciência de, poxa, eu preciso de um Salvador, Jesus, eu te recebo, ela tem a consciência disso, por que a gente vai negar participar da comunhão do corpo de Cristo? Então a idade é a idade que ela tem consciência. Amém, amém. Vocês que estão chegando agora do nosso programa, estamos hoje tratando sobre a multiforme graça de Deus. Então, tira um tempinho, manda sua pergunta que estaremos aqui esclarecendo, tá bom? À luz da palavra, o Espírito Santo nos ajudando, tá bom? E se você ainda não participou do nosso sorteio de hoje, dá tempo, comenta aqui, eu quero esse CD, e você vai concorrer ao CD de Eliana Rodrigues. Tudo é possível ao que crê. E agora a imagem já totalmente... Já restabeleceu, já está tudo ok, graças a Deus. Vamos lá. Pastor, 2 Coríntios 12, 9 diz assim: entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que a Bíblia está querendo dizer sobre isso? Muito boa pergunta. A Bíblia está querendo dizer, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: a graça é um atributo, é uma capacitação de Deus, então não tem nada a ver com minha capacitação, não tem nada a ver com minha inteligência nem a sua. Então a gente precisa reconhecer, o homem de fato, nele existe o quê? Fraqueza, mas a graça trouxe uma capacitação divina, um poder de Deus para nos aperfeiçoar e para operar nesse poder de Deus. Então a gente precisa reconhecer mesmo que não tem nada a ver, não veio de nós, não foi nós que conquistamos, mas foi nos dado de graça essa honra de manifestar o poder de Deus na terra. Então a gente precisa reconhecer. Paulo, ele reconhece isso, ele diz, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E tem um texto que ele diz assim, ó, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É o que? Paulo entende, ó, aquilo que eu não posso fazer, a graça e o poder de Deus podem fazer por mim. Então, a gente precisa ter essa consciência que esse poder não é meu, não é seu, é de Deus, mas ele flui em nós e através de nós.
Pastor, existiu graça de Deus em favor daquela mulher adúltera? Do apedrejamento na sala. Ah, claro, né? O perdão ali, né? Porque de fato, ó, o que que a lei dizia? Que só alguém que não estivesse em pecado, né, ele poderia apedrejar, só um justo. Quem era a única pessoa naquele grupo que tinha o poder de apedrejar aquela mulher? Jesus. E Jesus falou assim: cadê os seus acusadores? Não estão mais aqui. E ele diz, olha, ele não se coloca nessa posição de acusador, mas ele diz: tampouco eu. Ele era o único que podia acusá-la. E ele diz: tampouco eu não te acuso. Mas olha só, olha que o final do versículo é poderoso. Ele olha para a mulher e diz: você está perdoada, mas vá e não peques mais. Então a graça requer de nós uma mudança de comportamento, né? E a gente vê, foi exatamente a graça que liberou aquela mulher. Foi o favor de Deus, porque o que aquela mulher merecia era a morte. Assim como eu e você, antes de Jesus. Nós merecíamos a morte, mas a graça dá vida. Pastor, nessa dispensação ainda existe a questão da maldição hereditária? Para aqueles que estão em Cristo, não. Mas, por exemplo, de onde vem maldição? Maldição vem de pecado, né? Para aqueles que estão brincando com a graça de Deus, irmãos, a Bíblia diz o quê? Ó? Maldição, ela não prospera, ela não vai atingir alguém sem causa. Então nos leva a crer que quando existe causa, a maldição ela pode pegar em alguém. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a palavra de Deus diz. Não dês lugar ao diabo. O que é isso? Dá causa. A maldição ela não prospera, ela não avança sem causa. Então a gente precisa ter muito cuidado em estar dando legalidade, causa, espaço para o diabo, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Pastor, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Isso quer dizer que uma pessoa, quanto mais ela peca, mais a graça do Senhor alcança ela? Não. Na gente que antes, o que é que o pecado fazia? A Bíblia diz que o pecado nos dominava. Quando alguém é vencido pelo pecado, a Bíblia diz que essa pessoa se torna escravo do pecado. O que aconteceu com Adão? Quando Adão decidiu obedecer ao diabo, desobedecendo a Deus e comendo daquela fruta, ele se tornou escravo do pecado. Agora Jesus, o que é que ele fez? Jesus nos libertou e a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então hoje, na graça, a gente só peca se quiser. Mas nós não somos mais obrigados a pecar. Então o que a Bíblia diz? Onde abundou esse estilo de vida que a gente era escravo do pecado, agora deve superabundar a graça, o favor de Deus. Está dizendo o quê? Que o nível de graça, de liberdade, de viver uma vida em santidade, deve ser muito maior do que aquilo que a gente vivia antes como escravos do pecado. Amém. Pastor, ao ler a Bíblia, eu posso ter ou não ter o entendimento do que estou lendo? Na verdade, ela está afirmando isso, né? Pastor, ao ler a Bíblia, eu posso ter ou não o entendimento do que estou lendo. Por que acontece isso? Quando nós não entendemos o que estamos lendo, pode acontecer duas coisas. Primeiro, a gente não está buscando de quem deve nos ensinar, e o maior professor que existe é o Espírito Santo. E também o seguinte, muitos de nós, a gente já foi muito ensinado coisas erradas, que é preciso tirar o ensino velho para colocar o novo. Então, é o que a Bíblia diz, olha, é impossível deitar vinho novo em odre velho. A Bíblia aí, o que é esse vinho? O conhecimento. Então é necessário passar por uma lavagem da palavra, recebendo o novo, a verdade, e tirar o velho. E decidir tirar o velho. Então alguém, para entender a Bíblia, precisa pedir de fato: Espírito Santo, me ajude, eu quero, eu desejo, eu quero aprender. E o Espírito Santo, que é um maravilhoso professor, ele nos ensina. Amém. Pastor, por que para muitos cristãos há uma dificuldade em permanecer firme e, no caso, cometendo os mesmos erros? Principalmente falta de conhecimento.
Por exemplo, conhecimentos tipo assim, olha, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí a pessoa cai, então eu posso cair. Não, irmãos, ó, aqui é perrengue, é problema, vai na luta. Ó, como é que você tá, irmão? Na prova, na peleja. Esse tipo de conhecimento errado vai fazer com que a gente não se esforce para viver uma vida baseada no que a palavra diz. Agora, quando a gente entende, quer dizer que tem uma capacitação, Deus me capacitou e agora eu posso viver sem pecar. Irmãos, isso dá um nó na cabeça de religioso. E a gente começa, então o quê? Quer dizer que a responsabilidade da minha vida não está na mão de Deus, está na minha, porque Ele me deu livre-arbítrio e eu posso obedecer a palavra de Deus, porque Ele já me capacitou para viver uma vida assim. Quando a gente entende isso, chega esse conhecimento, a gente começa a parar de colocar a culpa nos outros. Não, sabe, irmão, eu peco porque o mundo é caído, eu peco por causa do diabo. Não, a gente vai assumir a responsabilidade. Eu não vou mais viver uma vida de pecado. É uma decisão, mas essa decisão ela só chega quando o conhecimento chega primeiro. Amém. Pastor, atualmente, né, a gente vê muitos jovens e adolescentes sérios dentro da igreja, mas também sempre tem alguns que sempre estão em constante queda, né? E geralmente quando a gente conversa com alguns pais desses adolescentes que são cristãos há muito tempo, eles falam, isso é a fase. É certo colocar a culpa na fase, quando um adolescente escolhe viver nessa vida? Que conselho o senhor daria para os pais de como se portar diante de adolescentes problemáticos, né? Ensinar a palavra. Essas fases são fases de que, de fato, a carne está gritando, né? A Bíblia diz que o pecado, quando a gente é vencido pelo pecado, não é nem culpa do diabo, são os desejos da carne. Então imagine, um adolescente, ele está queimando para beijar, para namorar, para fazer sexo, a carne está gritando. O que ele precisa? Ser ensinado a dominar a sua própria carne e viver uma vida alimentando-se no Espírito. E ele vai viver pelo Espírito, não pela carne. Então a gente precisa ensinar os nossos adolescentes, os nossos filhos, as crianças, jovens, a viver uma vida guiado pelo Espírito, não pela carne. Pastor, muitos ministérios têm usado do dom de curar para obter recursos, dinheiro. E a palavra de Deus diz em Mateus 10, 8, cure doentes, ressuscite mortos, purifique os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois de graça recebeste. É correto a pessoa cobrar, né, por uma cura ou por um milagre que aconteça na vida de pessoas, como tem acontecido muito por aí, né? Não, o dom de Deus ele é para operar de graça realmente. Agora, irmãos, é inevitável alguém que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas, inclusive dinheiro, vai vir. Então uma igreja ou a vida de um crente que manifesta-se o poder de Deus, o dinheiro vai vir atrás dele, ele não precisa correr atrás de dinheiro. Mas essa pessoa não tem como ele vai prosperar. Agora, a gente, por um outro lado, precisa viver um evangelho equilibrado, né? É de graça que alguém deve pregar, claro, mas imagine uma igreja que convida um ministro de um outro estado tal, e aí vai despedir essa pessoa sem também dar uma boa oferta. Isso também é uma exploração na vida de um irmão. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? Nós não vamos cobrar pelas coisas, mas também a gente precisa saber honrar e reconhecer a unção que aquela pessoa carrega. Porque imagine alguém que chega e cura alguém que estava com câncer, que a medicina diz que não tinha jeito. Irmãos, se alguém para ir para o médico iria pagar exames, pagar medicamento, por que um irmão que opera nesse poder, a gente não pode ter a alegria de ofertar na vida dele? Então é algo que também a gente precisa ter um equilíbrio para não ir para um extremo. Todo extremo é perigoso. Dom é para dar de graça, correto, concordo, mas também a unção ela deve ser reconhecida. Amém. Pastor, podemos afirmar que a nuvem e a coluna de fogo protegendo aquele povo no deserto, era a graça de Deus operando? Sim, era graça, porque era um favor, né? De noite no deserto, eu já estive no deserto à noite e faz muito frio. É impressionante, por exemplo, Israel, né? Durante o dia é muito calor, de noite muito frio, a temperatura oscila drasticamente.
E imagine aquele povo, né, que não estava preparado, eles não tinham edredom, não tinham grandes casacos, capotes, não tinha vestimenta apropriada. E o que é que Deus fez? Deus providenciou um favor, uma coluna de fogo que aquecia eles à noite, iluminava, e de dia uma nuvem que não deixava o sol castigar aquele povo. Isso era o quê? Um favor, irmãos, era um favor poderoso, porque não tinha guarda-chuva, não existia ar-condicionado, nem eletricidade, mas Deus providenciou aquilo que era possível para dar o melhor ao povo naquela época. Pastor, referente à cultura, né? Que Deus, ele é por todos. Deus criou os céus e a terra, mas existem culturas. Por um exemplo, no Brasil, se um homem usar saia, ele é chamado de afeminado e tal. E tem lugares que é normal o homem usar saias. Será, de fato, que Deus está preocupado com nossas vestes? Olhando por esse ponto de vista, né? Não, assim, eu creio que desse lado, não, né? Num país que a cultura é um homem usar saia e aquilo não escandaliza as pessoas, Deus tá muito mais interessado no coração do que no exterior, né? Mas a gente precisa ter um cuidado, e a graça requer isso, para não levar uma vida escandalizando pessoas. Não é porque num outro país usar saia é normal, lá tudo bem, mas e aqui? Eu vou usar saia e vou escandalizar e vou fazer pessoas... talvez não receber a palavra de mim por conta de uma roupa. Paulo, ele descreveu isso muito bem. Ele disse, olha, eu me fiz de tolo com tolos e me fiz de sábio com sábio para que Cristo fosse manifesto às pessoas. Então a gente precisa entender, né? Deus não está muito interessado nessa parte não, mas nós precisamos honrar ao Senhor dentro da cultura que a gente está inserido. Amém. E referente à tatuagem, né? A gente lidera jovens, adolescentes, e sempre eles questionam essa questão da tatuagem. Ah, porque eu vejo que algumas pessoas dentro da igreja podem, por que eu não posso, sendo que meu pai libera? É errado ou não ter tatuagem hoje? Nessa dispensação, vamos usar esse termo, né? Dispensação da graça de Deus. Eu acho que é muito mais uma coisa pessoal. A pergunta que eu sempre falo, que eu faço a um jovem que quer fazer tatuagem, é o seguinte, cara, ore e faça uma pergunta a Deus e a você mesmo. Se eu fizer uma tatuagem, isso vai glorificar a Deus? Se glorifica a Deus, meu irmão, faça. Se não glorifica, muito mais um assunto pessoal, você e Deus. Agora, por exemplo, se eu fizesse uma tatuagem, ia glorificar a Deus em quê? Na minha vida, eu acho que nada. Talvez até fosse escandalizar algumas pessoas. Meu Deus, o pastor fez uma tatuagem e tal. Então, assim, cada um vê o seu lado. Mas, assim, se você tem um chamado, de repente, para entrar em lugares onde pessoas vão estar com esse biotipo, beleza, vai lá, não vai atrapalhar nada. Mas, assim, cuidado para você, de repente, não querer ir para algo que é só um desejo do seu coração, da sua carne, mas que talvez não tenha nada a ver com o seu chamado. A gente deve andar num equilíbrio, né? Você e Deus, isso aí. Amém. Pastor, o que fazer quando os pais de jovens proíbem um filho de ir na igreja por achar que a religião que ela professa é a correta e as outras, todas as religiões do universo, não conduz a Deus ou são seitas demoníacas? O que fazer? Como um jovem cristão pode se comportar nessa situação? Continuar buscando a Deus e crer na graça. Porque assim, aquilo pode ficar por um tempo, irmão, mas não vai durar muito. Por quê? Porque o favor de Deus vai te assistir e vai te socorrer e te tirar dessa situação. Eu tenho visto muitos jovens que tinham problemas assim com os pais e a graça de Deus está hoje, reverteu totalmente a situação. Qual o segredo? Não entre em guerra, não. Você pode entrar em guerra espiritual, mas, por exemplo, não entre em guerra com seus pais, não maltrate, continue amando e entendendo que eles estão fazendo aquilo, querendo o seu bem, embora ninguém pode proibir uma pessoa de buscar a Deus. Mas se você continuar com intensidade, uma hora isso cai por terra e seus pais vão respeitar você. Pastor, se eu tocou nesse assunto, explica pra gente o que é essa bendita guerra espiritual. Guerra espiritual, irmãos, primeiro, ela não acontece aqui, né? Ela acontece nas regiões celestiais.
é uma guerra que a gente mexe com demônios, com principados e potestades, né? Então, por exemplo, uma família assim, pode ser que demônios estejam usando os pais para proibir o filho de ir para a igreja? Pode. Então, esse jovem, ele lida com o espiritual, porque a Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem sangue. Então, ele não precisa ficar inimigo dos pais. Não, a luta é contra principados e potestades. Então, ele se levanta exercendo a autoridade no reino espiritual e proibindo o diabo de usar os pais contra a vida dele. Essa é a guerra espiritual. Aleluia, aleluia. Vocês que estão chegando agora na nossa live, interessante esse assunto, porque acontece tantas confusões no meio, na igreja sobre isso. Mas, enfim, você que está chegando agora, eu queria agradecer, né, pela sua chegada, por estar aqui conosco. E se você está aqui nos assistindo, temos 98 pessoas agora nos acompanhando. Comenta aqui, eu quero esse CD, tá bom? Tem algumas pessoas também pelo Facebook, 98 só no YouTube. Então, obrigado pela sua participação. Participa aí do nosso sorteio. Pastor, qual conselho o senhor daria para um jovem pastor solteiro hoje? É a mesma coisa que Paulo deu para Timóteo. Timóteo também era um jovem pastor e Paulo dá instruções preciosas, né? Olha, busca o Senhor, seja fiel às profecias, ao chamado de Deus, né? Porque maturidade espiritual não tem nada a ver com idade, tem a ver com uma busca. Cada um de nós, o chamado que nós temos não aconteceu quando a gente recebeu Jesus. Esse chamado e propósito aconteceu quando a gente nem nasceu ainda. O chamado nasce primeiro, o propósito nasce primeiro do que a gente. Deus primeiro cria o propósito, depois cria a pessoa. Então, assim, siga ao Senhor. Tenha cuidado com as associações, porque associações podem destravar a sua vida para o bem e podem amarrar para o mal. Então, assim, cuidado com quem você está andando, com quem você tem como mentor espiritual, como pessoas que ajudam a destravar a sua vida. Essas associações são importantes para um destrave, para um avanço na nossa vida. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Vamos de sorteio já, logo após as considerações finais. Gente, muito obrigado pela audiência, né? Houve um contratempo aí, mas muito obrigado por estar presente com a gente, por não desistir, né? Por valorizar essa graça. E sabe, como você valoriza a graça, a presença de Deus, né? Não estamos atrás de recompensa, mas com certeza o Senhor ele tem nos recompensado. Na verdade, Ele já nos recompensou com essa graça que nos salvou, que nos protege, que nos dá coisas, que nos prospera. Muito obrigado e continua firme aí, né, nesta bendita graça do Senhor. É isso mesmo, né? E eu queria também fazer um convite especial para vocês, mulheres que estão nos assistindo, domingo, dia 30 de janeiro, às 17 horas, lá na nossa igreja, na Verbo da Vida, em Pojuca, que está ali no centro da cidade, em frente à Praça M. Nós teremos o nosso culto de mulheres com a ministra Márcia Menezes. Esse culto acontece às 17 horas, uma horinha antes do nosso culto de celebração, né? Que é todo domingo às 18 horas. Então, eu quero deixar esse convite para você. Para mais informações, segue a gente no Instagram, @verbopojuca. Também quero deixar o convite, né, para os outros cultos da nossa igreja, que acontecem dia de hoje, terça-feira, às 19 horas. Culto de oração. Quinta também temos a nossa quinta top, que também é às 19 horas. E domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, a última do mês, que também vamos tratar ainda mais sobre graça. E você não pode ficar de fora. E também, segunda a sexta, estamos na Rádio Nova FM 105.7, também com o programa Verbo da Vida. A palavra da fé é ao seu alcance. Então, vai lá, sintoniza, de 11 ao meio-dia, de segunda a sexta. Rádio Nova FM. É isso mesmo. E se você é de Catu, né, e você gostou desse bate-papo, desse programa, temos também a Palavra da Fé aqui em Catu, é isso mesmo. Temos aqui no endereço, no centro, né, na Rua Nova, ali, onde era a antiga fábrica de biscoito, então aparece lá. E também temos essa Palavra da Fé no Maringá, é isso mesmo, aqui na zona rural de Catu, perto de Sítio Novo. Então, você que é dessa região, nos procura, né? Aqui em Catu, no centro, temos cultos todas as terças, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. Vai lá. E no Maringá, temos culto às 10 horas da manhã, no domingo, e na terça-feira, às 19 horas.
Maravilha. Meu conselho também para você. Hoje tem muita gente pregando tantas coisas. Cuidado com quem você escuta, com quem você acessa, porque a fé vem por ouvir. Então, sempre que alguém, mesmo que seja a gente ou qualquer outra pessoa, esteja lhe ensinando algo da palavra de Deus, olhe na Bíblia se de fato é assim que está. Porque a gente tem que entender que Deus ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim nem a você. Agora, se a gente for fiel à palavra de Deus, a fidelidade de Deus está para mim, está para você. Então, seja fiel à palavra de Deus, pratique a palavra e que você cresça no conhecimento da graça de quem Jesus é. Até terça que vem, fica na graça, na paz. Nós vamos agora ao momento de oração. Eu já estava esquecido do momento de oração. E a gente já finaliza. Sim, tem sorteio também, gente. Jaimelo, que está pelo Facebook, foi a ganhadora. É mulher? Jai. É uma mulher. Jaimelo, parabéns. É de Catu? Uau. Pronto, então Jai. Olha aí, o povo de Catu aqui interagindo pelo Facebook. Obrigado pela sua participação. E Jaimelo, você foi a ganhadora do CD de Eliana Rodrigues. Estarei deixando aqui com a Apolo Miranda. E ela pode pegar quando, Apolo? Amanhã na rádio Ouro Negro com Apolo Miranda, tá certo? Vai lá, procura ele, vai buscar seu prêmio, tira uma foto e manda pra gente. Maravilha. Vamos de oração? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai, muito obrigado por tua graça, pela tua graça Amém. redentora, pela tua graça salvadora, pela tua graça que traz cura, vida e abundância. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão do outro lado dessa tela, Pai. Estão Aleluia. crendo em milagres, estão Amém, crendo, Senhor, em cura divina. E nós declaramos que cura apressadamente brote nessa pessoa, Amém. nos parentes dela. Nós oramos também por pessoas que estão no leito, Pai, com dificuldade de respirar, pessoas que estão desenganadas por médicos naturais. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, e nós declaramos você sendo curado ou curada em nome de Jesus. Receba a sua cura, Amém. receba o seu milagre aí na sua casa. Pessoas que Aleluia. estão orando por salvação de filhos, de parentes, nós declaramos essas pessoas se convertendo, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, nós oramos também por portas de emprego sendo abertas. Nós declaramos novidade de vida. A tua multiforme graça, Senhor, tocando cada pessoa esta noite e elas recebendo do teu poder e da tua unção. Muito obrigado, Senhor, pela cidade de Catu, pela cidade de Pojuca, por cada cidade, Senhor, representada por cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor possa, Senhor, transformar a vida, que o Senhor possa transformar a casa de cada uma dessas pessoas e que o teu nome, Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mandar um abração ao pessoal de Alagoinhas também ligado aí. Grande beijo, grande abraço para todos vocês. Cresça na graça. É possível, em nome de Jesus. Todo dia eu desfruto de ti. No esconderijo, onde eu posso